Fala, rapaziada que acompanha o Balança Timão, como é que vocês estão? Tá começando mais uma resenha da semana, uma resenha muito aguardada por nós. A gente conversou tanto no nosso grupo do WhatsApp aqui. E aí, como é que vai ser? Como é que será a nossa resenha na quinta-feira? Será que putos da vida? Será que felizes? Como será que a gente vai estar? Mas uma coisa é certa, a gente jamais imaginou que ia ser tão feliz do jeito que a gente está. Isso eu posso cravar para vocês. Que quarta-feira maravilhosa, que quinta-feira gostosa de trabalhar, que dia magnífico hoje. Tudo. Eu confesso para vocês, meu horário do almoço do trabalho hoje foi só vendo vídeo de cara que estava no estádio, react de não sei o que, é tudo isso. Mas antes da gente falar muito do que foi o jogo de ontem, dessa classificação, falar muito da importância de sábado, do sócio que for votar na Assembleia, votar sim para o impeachment de Augusto Melo. Antes da gente falar de tudo isso, vou dar um salve para o Lucão, para o Vlad, que estão comigo. Como é que vocês estão, meus irmãos? Tudo bem? Ah, melhor impossível, né, Fê? Não, na verdade, melhor possível, mano. Eu assumo que eu preferia ter passado nos pênaltis ontem. Mano, me incomodou passar de uma forma tão fácil igual foi ontem. Sério, passamos o carro na casa dos caras, se sentiu em casa. Ah, enfim. Mas é bom também, né? É bom, às vezes também sem sufoco também é legal. Mas é isso, melhor impossível, você já falou, Fê, dia leve, dia feliz, até o que te estressaria no dia a dia, você dá risada pros problemas da vida. É, o Coringão é foda, mano, é foda, é foda, é foda. Que noite maravilhosa. É isso, salve meus amigos, Fê, Lucão, porra, que saudade. Primeiro, que saudade que eu tô aqui de falar de Corinthians, ainda mais depois de uma vitória tão grande, tão boa, mano. É o que vocês falaram, cara. O dia é outro, né? As coisas ficam tudo mais bonitas, o trabalho flui melhor, tudo, mano, tudo. O sorriso sai fácil do rosto. Realmente, mano, às vezes quando a fase não tá boa, a gente comenta, né, mano? Eu preciso talvez repensar a forma que eu vivo isso, né? Porque interfere tanto. E quando tá bom, mano, a gente é bizarro, assim, é bizarro mesmo, mano. Hoje eu entreguei, por exemplo, o meu relatório mensal do meu trabalho lá, e é um dia que normalmente é muito estressante, mano. É um dia que assim, é terrível. Aquele dia de ansiedade para finalizar logo. Hoje foi tão fácil, mano. Puta que pariu. Enfim, é isso. Galera, eu já de antemão, daqui a pouco o Fê falaria isso, mas tá dando umas travadas aqui ainda. Preciso corrigir essa questão da internet aqui de casa, que é boa, mas sei lá, acho que aqui no escritóriozinho aqui onde eu gravo não tá tão bem, mas qualquer coisa os meninos vão tocando o barco aí, tá? Mas é isso, vamos falar de Corinthians. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. E, mano, que delícia que é ganhar desses caras, mano. Vambora. É isso aí, ó. Eu vou aproveitar para fazer hoje na resenha o que eu fiz nas últimas resenhas, que é falar o que eu acho que eu esqueci de falar no pós-jogo. Falei tanto no pós-jogo ontem, um pós-jogo de 15 minutos. Cheguei até nas canetinhas de emagrecedora, de Monjaro, Ozempic, do Daronco. Falei de tudo que eu podia e que não podia. Mas a única coisa que eu queria frisar, acho que é o único detalhe que eu esqueci de anotar, é, a bola parada que castigou tanto a gente no começo desse ano, principalmente, finalmente ela jogou a favor, né? Porque foi num lance de bola parada que o Aníbal Moreno foi expulso, e foram em duas bolas paradas a nosso favor que o Corinthians conseguiu fazer os seus gols ontem. Então, que bom que finalmente a bola parada nos ajudou em algum momento do ano que jogo importante para ela funcionar, né? Fora isso, quero destacar de novo a partida do Ramalho e do Gustavo Henrique. Acho que os dois foram impecáveis nas duas partidas. O Ramalho muito mais no primeiro jogo, que, como eu falei, apesar da perda do pênalti do Yuri, aquela salvada que o Ramalho deu em cima da linha no chute do Giai no primeiro jogo foi fundamental. Você vê, foi tão leve ontem que a gente nem parece que perdemos um pênalti jogando em casa semana passada, né? Raniel Martinez ontem, monstro de novo. O Raniel jogou demais essas oitavas de final, tanto em Itaquera quanto no Allianz Parque ontem. Ainda deu uma provocadinha no isqueiro que jogaram no campo ontem. E, cara, de novo, eu vou elogiar o Dorival de novo, me desculpem, tá? Vou pedir desculpa aí para quem tá duvidando muito ou não, mas, cara, tem que elogiar o Dorival. Falei no pós-jogo ontem, repito agora. O Palmeiras é um time que praticamente faz gol em todo jogo. O Dorival tem 3 gols, não tomou nenhum, né, do Palmeiras. Tudo bem, mas um gol foi anulado por milímetros, centímetros, mas foi anulado. Impedido é impedido por 1 metro, 1 milímetro, 1 quilômetro, 1 centímetro. Impedido é impedido cara, o Corinthians não tomou gol do Palmeiras, que costuma fazer gol praticamente todos os jogos. Então, e a forma que o time se concentrou para a partida ontem, eu sempre bati na tecla da postura, inclusive admiti no pós-jogo ontem, falei para vocês, falei, ó, eu não
não tô botando muita fé, porque. E não é porque eu não acredito no Corinthians, não é isso, é porque foram tanto. O passado recente, né? O histórico recente é de tanta indignação, de tanta vergonha, de tanta coisa que a gente passa, que você deixa de talvez alimentar algum tipo de esperança, porque você não sabe o que esperar, né? E a postura do Corinthians ontem é nítida, um time que se concentrou, estava focado apenas em jogar bola, tanto que os jogadores do Palmeiras entraram muito pilhados, com 15 minutos já estavam com um jogador a menos. Teve toda aquela questão do Felipe Melo falando para a galera lá enquanto os dois times aqueciam. E com certeza aquilo serviu muito mais de combustível para o Corinthians, né? E foi um combustível errado para o Porco, que entrou totalmente pilhado. Só que eu não sei vocês, eu tenho medo de queimar minha língua quando o jogo começa, eu começo a identificar a partida, mas o Corinthians começou bem a partida. Eu falei no pós-jogo ontem, aqueles 10, 15 minutos que a gente sempre pensa, puta, vamos tentar segurar o ímpeto dos caras, não teve isso. Pelo contrário, o Palmeiras começou a tentar uma pressão maior quando teve um jogador a menos. Que aí acho que o Corinthians deu uma relaxada, ficou tocando muito a bola lá atrás, isso me incomodou demais. Acho que o meu único incômodo com a partida de ontem foi essa. Na hora que o Corinthians ficou com a mais, o tempo inteiro tocando bola lá atrás e vem pro meio, volta pro Hugo, vem pro meio, volta pro Ramalho, pro Gustavo Henrique. E, pô, vamos criar. Toda hora tem um cara sobrando no meio. É óbvio, a gente tá com a mais, enfim. No geral, não tenho o que reclamar. Gostei muito de ontem, foi uma delícia. Mas, como eu falei demais no pós-jogo ontem. Só queria levantar essa bola do que eu queria só complementar um pouquinho a mais. E quero saber de vocês como é que foi acompanhar a partida ontem, como é que vocês reagiram na hora dos gols, na hora da expulsão, como é que vocês estavam ontem e a percepção de vocês da partida, algum jogador para se destacar, comissão técnica. Ah, outra coisa, o velhinho da comissão técnica sendo expulso e dando tchauzinho pros caras foi muito bom, mano. E não sei se vocês viram, depois eu mando pra vocês aí. Tem um vídeo que tá aqueles bobão lá, né? Você olha, na hora que a TV filma a torcida dos caras, aquelas caras de trouxa deles lá, aquele bando de tonto. Aí tem uns bobão no setor oeste, assim, aí pega o Kaká, nosso zagueiro tá assim pros caras. Mano, eu chorei de rir com isso daí, velho. Muito bom, mano. E os caras tudo xingando o Kaká e o Kaká. Nossa, mano, sensacional. O Coringão, mano, ganhou dentro e fora de campo. Os caras foram dormir puto. Sensacional, mano. Que noite, que noite. Ah, Fê, eu tenho percepções muito parecidas com as suas. É foda. Ontem o dia inteiro é foda, né? Quando a gente tem um jogo do tamanho que foi o jogo de ontem, parece que a hora não passa, parece que, pô, você olha pro relógio é 10 da manhã. Você faz 1 milhão de coisas, você olha pro relógio é 10:02, velho. O tempo não anda, não anda, não anda, é desesperador. Mas, enfim, quando chegou a hora do jogo, também estava com, com esse mesmo sentimento que você falou, de medo, de não saber muito o que esperar da gente, mas eu estava me apegando muito no que eu falei na nossa última resenha, que a gente está pecando em vários jogos fora de casa, a gente está pecando em vários jogos, inclusive em casa, alguns. O nosso histórico mega recente de clássico, que a gente tinha como parâmetro, tinha sido contra o Tricas, então a gente não estava com uma boa impressão, né, do nosso time em clássico, mas eu falei na última resenha que parece que o nosso time ele entendeu o que é um derby e qual que é o peso desse jogo, né, dessa partida pra gente como torcedor. E eu tava me apegando nisso, tipo, pô, eles entenderam o que é isso, eles já vivenciaram um momento de glória contra o time dos caras, viram o quanto é bom para eles também, e eu acho que vontade não vai faltar, espero que vontade não falte. E foi o que aconteceu ontem, né, velho? Vontade não faltou do primeiro ao último minuto. Pô, gostei muito da partida do Mateuzinho também, que a gente critica bastante quando tem que criticar, mas ontem fez uma bela partida. Bidu, enfim, eu acho que quando a gente vai elogiar o conjunto, né, o time mesmo, o elenco, a partida de ontem fica muito clara que o time jogou como time. Porque, para mim, um dos jogadores que mais me incomodou na partida de ontem, dois, na verdade, foi o Garro e o Yuri. De estar um pouco abaixo, sei lá, minha percepção, de não entregar o que podem entregar, sabe? E, porra, são dois dos três principais jogadores nossos. Então, quando dois dos três principais estão abaixo
e a gente ganha de 2-0 e ganha, desculpa, mas ganha sobrando, velho. A gente não passou sufoco. Os caras deu um chute no gol a partida inteira. Esses são os números do porco. Então, quando mesmo com os dois melhores jogadores nossos abaixo, a gente consegue entregar o que a gente entregou ontem, a gente vê que é um esforço do time, né? Que é um esforço da equipe, do conjunto. Porra, é foda, é óbvio. Se fosse para eu falar aqui agora, eu falaria o que o Vlad fala direto. Que eu quero essa vontade, eu quero essa entrega em todos os jogos. A gente sabe que, infelizmente, provavelmente não será em todos assim. Infelizmente, né? Porque, porra, o que o Corinthians jogou ontem, o Corinthians jogou na primeira partida das oitavas, se conseguisse manter esse ritmo e essa entrega em todas as partidas, a gente estaria tranquilaço esse ano, estaria brigando lá em cima. Porque os 11 do nosso time são bons. A gente é fraco de elenco, mas o nosso time é bom. E quando o nosso time decide jogar, que foi o que fez ontem, que fez quarta passada, a gente vê o resultado vindo. Mas, ao mesmo tempo, eu também concordo muito com o que você disse no pós-jogo de ontem, tá, Fê? Que essa é a impressão que a gente tem num passado recente, só que depois do segundo tempo do Botafogo até hoje, eu sinto uma entrega maior do time, de verdade. E eu sinto eu sinto e de verdade espero que tenha virado a chave do time. Se virou a chave mesmo, e se a gente pode esperar esse tipo de futebol do Coringão, a gente sabe que a gente não vai passar sufoco nenhum no final desse ano, ou pelo menos nada perto do que foi ano passado. Enfim, é isso, irmão. Partida maravilhosa. É muito bom ganhar, mas é muito melhor ganhar dos caras. É muito bom você ver que os caras estão num dia de merda. É muito bom você ver a desgraça do porco. É muito bom, é muito bom. Eles merecem, velho. Eles merecem tudo de ruim nesse mundo. E é isso. E quando tudo de ruim acontece com eles, a gente fica feliz. E quando tudo de ruim é a gente que proporciona a eles, a gente fica feliz 5 vezes mais, velho. É isso. É isso, eu vou pegar nessa linha. Eu tô torcendo muito para que não trave aqui minha internet, porque eu vou ser rápido, justamente para que se ela travar eu continue aqui, porque é a resenha que, mesmo que de espectador, eu quero ficar o tempo necessário, não quero em momento algum que caia. Mas, mano, exatamente vocês falaram assim, já falei anteriormente que o dia é mais leve, aquela coisa toda, porque ganhar deles é muito bom mesmo. Um jogo de meio de campeonato já é bom, imagina numa fase eliminatória, então, tipo, mano, muito bom. Eu lembrei só enquanto o Lucão falou de que se o Coringão jogar sempre assim, nada a ver com o assunto, mas como o dia tá leve, dá até para cabe uma resenha. Lembra aquela do, acho que o Casares, que ele tava com a cara de ressaca do caralho no Atlético, que falou assim: porra, se você. Não, que ele fala, pô, se eu mantivesse esse ritmo aqui a temporada toda, eu estaria no Real Madrid, pô. Tipo, se o Coringão mantivesse o que jogou ontem na temporada, irmãozinho, não ia ganhar tudo, mano. Na moral, com a torcida que tem, com a postura que o time teve aí, do caralho. Eu realmente eu fiquei muito surpreso com a postura do Corinthians positivamente. O Fê falou no pós-jogo e eu tô 100% com ele, que não esperava muito do time. Infelizmente, eu não confio ainda nos nossos jogadores, porque a postura do Morumbi assim não dá para passar despercebido. Claro que o nosso maior rival é óbvio que é o Porco, mas não pode ter postura como tivemos algumas vezes no Morumbi e tivemos recentes. Então, assim, temos motivos para não confiar nesses caras, não é ser chato, não é ser pessimista, não é nada disso. É ter motivo. Mas, mano, surpresa boa, velho. O time com uma postura do início, assim, com exceção daqueles 20 minutos depois da expulsão, que, por incrível que pareça, foi quando a gente piorou, né? Logo depois da expulsão do jogador dos caras lá. Mas o time foi bem, não sofremos, mano, não tivemos grandes sustos. Dominamos o jogo mesmo, do início ao fim. E o meu destaque, cara, vai pro Martinez, mano. Como eu gosto desse cara, velho. Esse é maloqueiro, mano. Ele tem a nossa. Ele é doidinho. O Fê usou o termo para ele, acho que nas finais do Paulista. Ele falou: eu gosto desse doidinho. É isso, eu gosto desse doidinho, mano. Ele é doido das ideias. Ele vai com o protetor na boca. E vai com o protetor na boca. Mano, pro maluco dar aquela cabeçada nele, mano. Imagina o que ele infernizou. O que ele deve ter falado pra esse cara enquanto ele dava uns tapas na mão dele. Mano, ele é muito bom, ele é nossa cara, velho. Ele é folgado pra caralho. E joga uma bola, vai bem demais, né? Meu destaque vai muito para ele. O Lucão lembrou o Mateuzinho, realmente. Mateuzinho, e isso sim, é isso que a gente espera de um jogador que é corintiano, né, mano? Que a gente sempre fala, pô, é bom ter um corintiano lá dentro. A gente fala que é bom ter um corintiano lá dentro, não é simplesmente por
entre aspas, simplesmente por torcer para o Corinthians, é por entender o que é o Corinthians. E a postura do Mateuzinho de ontem é de entender o que é o Corinthians. E é isso que a gente espera, sobretudo de um cara que torce para o Corinthians. Então, mano, destaque para ele, o Bidu também. Bidu, além do gol, assim, fez uma partida segura ali. Muita gente até discute se tem que ser ele, tem que ser o Anrileri na posição. E, enfim, mano, eu gostei demais do Corinthians, sobretudo a postura. E uma coisa, antes de eu passar a palavra para vocês, o Fê falou no pós-jogo e repetiu agora, e eu também quero elogiar o Dorival Júnior. Eu, daqui do Balança Timão, talvez eu fui o que primeiro começou com críticas a ele. Assim, para mim, era inadmissível algumas coisas que ele fazia assim que ele chegou, enfim, da faixa de capitão para o Maicon. Isso é só um símbolo das coisas que, na minha visão, ele chegou fazendo errado. Mas não tem como a gente não reconhecer, não tem como a gente não ver o que foi o segundo tempo do jogo contra o Botafogo, não tem como a gente não ver o que foram os 2 derbys agora, sabe? Jogamos contra o Fortaleza com time misto em casa, aqui o resultado foi terrível, mas mesmo com o time reserva, criou no primeiro tempo, né? No segundo tempo, de fato, caiu. Eu quero acreditar que é porque os jogadores estavam com a cabeça no jogo de ontem também, mas assim, a evolução é clara. Ontem, diferente do que a gente já viu em alguns clássicos recentes, que parecia um catado o Corinthians, e a gente passando vergonha, assim, isso é constrangedor. O Corinthians tinha um padrão ontem, mano. E a gente estava jogando contra o nosso maior rival na casa deles, com aquela força toda que, por mais que os times deles, mas o time não tá tão bom. Ok, mas a gente sabe que é o mesmo treinador há 5 anos, lá, aliás, maravilhoso ver ele sendo xingado também. Então, assim, tem um padrão, né? E o nosso time, mano, pô, do caralho, velho. Aquele que a gente não consegue, não tinha nenhum corintiano lá torcendo, né? Tinha, claro, a galera trabalhando ali, enfim. Mas a nossa torcida não podia estar, mas todo corintiano se sentiu representado, mano. De falar, velho, é isso que a gente precisa. Então, assim, claro que passa pelas mãos do Dorival Júnior. O padrão de jogo passa pelo treinador. Os jogadores, eles podem se juntar. A questão de postura, a gente cobra muito jogador. Postura é de jogador. Colocar a bola para dentro é do jogador, tá ligado? Dar um carrinho a mais é o jogador. Agora, o padrão do time é o treinador. A gente não pode não elogiar o Dorival Júnior, sobretudo por esses 2 jogos eliminatórios contra o Porco. E é isso, mano. Muito feliz. De fato, se o Corinthians mantiver essa postura para a sequência da temporada. Claro que a gente sabe que não vai entregar o que entregou ontem em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Não vai. Isso é utopia a gente falar que vai. E mesmo times que batem campeão aí o tempo todo, também não mantêm o mesmo padrão, o nível de excelência. O que acontece é que o padrão é tão bom que quando baixa um pouco, segue bom. E é isso que a gente espera do Corinthians. O que foi ontem, ok, entendemos que não vai ser sempre, mas que continue sendo bom. Porque o Corinthians, de verdade, se o Corinthians jogar um pouco menos do que jogou ontem, para pegar, na minha opinião, G6 no Brasileiro, G7, não correr risco, né? Jogando menos do que jogou ontem. E se jogar sempre o que jogou ontem, é G4, mano. De verdade, não tô sendo emocionado aqui não, mano. O nosso time ali, 11, 12, 13, com padrão, com a torcida que tem, não voltando a não perder ponto em casa, a gente pode ser muito forte. Então, mano, além de ganhar dos caras, que é um campeonato à parte, acho que nos deu esperanças para a sequência da temporada, e o Corinthians segue vivo, obviamente, para se Deus quiser aí, chegar nas finais e brigar pelo título da Copa do Brasil, que já faz um tempo que a gente quer voltar a ganhar, e que recente aí a gente teve uma derrota muito dolorosa no Maracanã, e quem sabe ela vem esse ano, vem 2 títulos juntos, e o Fê também muito bem lembrou, também quero deixar aqui minha lembrança, o eterno time de 95, né, que a gente ontem foi no mesmo dia, inclusive, que a gente ganhou dos caras em Ribeirão, e a gente voltou a ganhar dos caras, dessa vez lá na Barra Funda. Que delícia, cara, é isso. É isso, gente. E aquilo, né? Eu vou meio que em linha do que vocês estão falando aí, desse foco ser só para esse jogo e tal. O que eu penso é, se passar a levar o brasileiro minimamente a sério, uma vez que agora o nosso calendário vai dar uma boa brecha, ou seja, a gente só joga segunda-feira à noite em Caxias, depois só sábado, 9 da noite, contra o Bahia em casa. Então, acho que até o final do mês, se eu não me engano, o jogo de ida das quartas é na última semana de agosto. Então, a gente tem 3 semanas jogando uma vez por semana só aí. Então é hora da gente começar a focar no brasileiro também para somar pontos. E aquilo, velho, se focar para ser campeão da Copa do Brasil, são 6 jogos. Vou falar que esses caras não conseguem focar como se focaram para. Eles se concentraram para ontem em 6 jogos no ano. São 6 jogos, meia dúzia de jogos no ano. Para focar, para falar, vamos fechar aqui, vamos ganhar essa porra. Porque, ó, classificou Bahia, Atlético Paranaense, que está no, acho que é 11º da Série B,
passou o Vasco hoje, o Cruzeiro está passando agora, nós, me ajudem aí. Galo, Atlético Mineiro, Fluminense Fluminense que tirou o Inter, Botafogo já foi? Desculpa. e Botafogo, é isso. Botafogo tirou Então o aí, Bragantino. historicamente, pedra no sapato dos que estão aí é o Botafogo, que a gente já falou aqui. Botafogo, Grêmio, Flamengo e Porco são os times que o Corinthians costuma se complicar. Agora, deixar a força da Fiel fazer a diferença em casa e fora, se concentrar como foi ontem, são 6 jogos no ano. 6 jogos, 6 jogos para levantar uma taça. Então, assim, acho que da hora a forma que se concentraram ontem, mas para ver que dá para ver que é capaz, dá para ver que as coisas podem dar certo. Tudo bem. Hoje, como eu falo, a gente não tem um dia de paz, né? Então, ontem toda aquela alegria, agora no final da tarde, Memphis aí de 4 a 6 semanas fora e o Carrilho provavelmente fora da temporada pela lesão que aconteceu no jogo ontem. Mas pelo que eu vi, tá vindo o Vitinho aí, que era do Flamengo, né? E o Corinthians vai se mexer no mercado também. Então é aquilo, o Corinthians tem que focar no brasileiro agora, virar a chave no brasileiro agora, totalmente, somar pontos no Campeonato Brasileiro, Juventude, tudo bem que o Thiago Carpini voltou para lá, a gente sabe como é a volta de técnico, eu vi que o resultado o placar de Santos e Juventude no Morumbi, pelo que eu estava vendo, foi meio mentiroso, assim, parece que o Juventude perdeu uns gols inacreditáveis, não sei o quê. Então, mas a gente sabe que o Corinthians sempre se complica no Alfredo Jaconi também, né? É histórico isso. Mas que o Corinthians consiga vencer fora de casa na segunda-feira. Termina o primeiro turno aí com 25 pontos, né? Para fazer o tal dos 45. Aí tem que fazer 20 pontos em 19 jogos. Então, jogando aí metade em casa. Então é isso. Acho que eu tô com vocês em tudo que vocês falaram aí. Concordo que a boa partida do Mateuzinho ontem também. Só que o Lucas falou de 2 chutes um chute no gol, o Palmeiras o jogo inteiro, eu lembro de 2, né? É que eu não sei se a cabeçada conta como chute, mas se a cabeçada do Gomes no primeiro tempo, que o Hugo encaixa, e bem no fim do jogo tem um chute que ele espalma. Então, acho que foram os 2 chutes no gol do Porco ali, mas também não muda nada, né? Sensacional. Eu só fiquei puto que o Coringão, sempre quando tem o Corinthians, sempre quando tem a oportunidade de passar o carro, não passa, né? Eu tava até trocando ideia com os amigos hoje aqui, tentando puxar na memória. Tem um tempo já que eu tô tentando puxar na memória. Qual foi o último jogo que a gente ganhou por 3 gols de diferença deles? E sabe qual foi o jogo que eu cheguei? Não sei se vocês vão Nem concordar lembro. comigo. O do Jogo Gil? de ida. Não, porque foi 4-2, né? Ah, é verdade. Não foi 4-1. É. O jogo que eu lembro da gente ganhar de 3 gols de diferença deles, eu acho que é o jogo de ida, a final do Paulista de 99. 3-0. Pode ser 3-0. Pode ser. Caralho, faz muito tempo. Eu não lembro de outro jogo com Faz muito tempo. 3-0 ou alguma coisa do tipo. Eu confesso que não lembro. Confesso, eu Eu tentei acho puxar que. muito na memória, não consigo lembrar. E ontem seria uma puta oportunidade, hein? Puta Tem que uma bola do pariu. Yuri pro Garro, né? Tem uma bola do Yuri É, que bate no Mikael e vai pro escanteio. Aí assim, tem. eu não quero criticar o time do Corinthians, tá? Mas assim, faltou, mano. Eu achei que faltou, velho. Eu achei que os caras, uma hora, eles já Pelo estavam menos mais meio. um. Porque, sabe por quê? O É, contrário, eles iam passar o carro, mano. O iam passar o contrário, carro. eles não perdoam, mano. É isso. Mas enfim, é isso. E agora, se vocês me permitem, quero virar a chavinha aqui, mudar a rota da nossa resenha, porque apesar de toda a felicidade e alegria que a gente está de ontem, dessa classificação na Copa do Brasil, aliás, para falar para a galera também, que o Balança Timão não é só resenha, não é só pós-jogo, não é só podcast, é informação também, hein, mano? Terça-feira é o sorteio da Copa do Brasil, então. Então, na terça-feira a gente vai conhecer nosso adversário aí das quartas de final da Copa do Brasil. E aí acho que é o último sorteio, né? Acho que depois das quartas já tem um chaveamento, né? Para semi e depois para final. Então vamos ver aí quem é o nosso adversário. Infelizmente o CSA não passou. Infelizmente o CRB está perdendo, mas está jogando com o Cruzeiro ainda dá tempo de empatar e para os pênaltis. Mas é aquilo, mas quem quer ser campeão não pode escolher adversário, não sei o cacete, mano. Não quero pegar nenhuma bucha, não. Quero ser campeão e ponto final, mano. Esse papinho aí é papo gelado. Todo mundo quer pegar o mais fraco no fim das contas e não tem ideia. Mas o que eu ia falar, agora falando sério,
Sábado agora a gente vai ter a Só antes de você Assembleia. falar, Fê, só como é claro que todo mundo quer pegar o mais fraco, pô, a gente já deu sorte de pegar o mais fraco nas oitavas agora, a gente queria a mesma sorte para as quartas. Tô soberbo, irmão, foda-se. No sábado a gente vai ter a Assembleia, né? A Assembleia Geral dos Sócios lá do Coringão, para votar ou o afastamento de fato do Augusto Melo, né? Então, a cédula ali, o papel é pelo sim, o impeachment do Augusto, ou não, né? E caso ganhe o não, o Augusto volta para a cadeira, tal e tudo mais, provavelmente volta todos aqueles que estavam junto com ele. Então, é aquilo que eu já falei várias vezes. Hoje o cara ele é réu pela justiça, né? Indiciado pela Polícia Civil, Ministério Público acatou a denúncia, o cara é réu, mas é aquilo que se ele for inocente, que depois ele volte ali, se candidate de novo e tente ser presidente. Mas uma coisa é que nesse momento ele é réu, acusado de ter roubado o Corinthians, porque assim, uma coisa não é o cara ser réu que ele se envolveu no. Esse exemplo até a gente vai receber na próxima semana no nosso podcast a Teca, que é advogada, sócia do Coringão, amiga pessoal, e que solta vários vídeos legais no Instagram dela, inclusive, para falar do Estatuto do Corinthians. E ela deu esse exemplo. Não é que o cara se envolveu num acidente de carro e teve uma morte, o cara está sendo condenado por isso e tudo mais. Não. O cara está sendo condenado por ter roubado o dinheiro do Corinthians, mano. Então, um presidente em exercício que está sendo réu na justiça por ter roubado o dinheiro do próprio clube. Tanto que a justiça quer que ele e os outros envolvidos devolvam 40 milhões para os cofres do Corinthians. Então, assim, uma volta do Augusto Melo é catástrofe, porque todo mundo sabe que em todos os contratos com patrocinador, ou dependendo, acho que até do Memphis deve ter isso, tem a cláusula de anticorrupção e ela é rescindida de forma unilateral. Basta ele voltar para o cargo, se o patrocinador achar por bem acionar essa cláusula, ele sai e acabou. Acabou. Fora outras coisas, né? Pensa como cai pro elenco uma coisa dessa, pensa como cai para tudo, porque aí o Tuma vai lá, vai afastar de novo, vai ficar esse afasta, volta, afasta, volta. Então, como o Augusto, ele vai até o fim mesmo, né? Porque ele quer brigar pelo poder, ele não quer o bem do Corinthians. Já tá claro isso, a gente sabe disso. O cara é mitômano, o cara não mente que. Não sei se vocês viram ontem, numa live com o Marcão da Fiel, perdeu a linha. Vocês chegaram a ver? Perdeu a linha com o Marcão. Marcão falou, Augusto, mas você esticou o contrato com a empresa de segurança lá, vencia em 2026, você esticou até 2030, aí se rescindir tem que pagar o valor inteiro do contrato. Augusto, não, mas se o serviço é bom, por que que não fica? E começou a perder a linha, se exaltar mesmo. Aí o Marcão, aí ele falou, por que que você não pergunta para os outros lá? Ele sempre joga para os outros, né? Aí o Marcão falou assim para ele, porque se fosse para falar dos outros, eu perguntaria para eles, não para você. Aí ele já começou a perder a linha já, então, cara totalmente descontrolado, né? E o Marcão manteve a calma, assim, depois vocês puderem ver, assistam a calma que ele se manteve para falar com o Augusto. O Augusto perdeu a linha, perdeu a razão ali. Então, acho que é uma catástrofe se o Augusto voltar. Pelo que eu entendi, as torcidas estarão na porta do Parque São Jorge no sábado. E caso tenha algum associado que caia aqui na nossa resenha e acompanhe até o final, cara, a nossa posição aqui, eu posso falar, tenho certeza que a de vocês a opinião é igual à minha, é sim, impeachment do Augusto Melo, ele que se resolva lá, o cara está sendo acusado, a Polícia Civil sabe fazer investigação, Ministério Público também, esses caras não são burros, rastrearam dinheiro, rastrearam por onde passou, onde não passou, e cara, é sim, tem que ser afastado, espero muito que os associados votem sim pelo afastamento do Augusto, para a gente terminar a semana de uma forma feliz, né? Eliminando o porco da Copa do Brasil e a confirmação do afastamento do Augusto e deixa o Corinthians seguir seu rumo. E aí sim, confirmando o afastamento do Augusto Melo, quero muito que toda a investigação aí em cima do Andrés, do Duílio, também dê certo e aí vamos aos pouquinhos extirpar esses caras do Parque São Jorge para o Corinthians seguir a vida deles, esses caras fiquem longe do Corinthians. Agora quero ouvir a opinião de vocês da importância de sábado. Sábado vai ser um momento crucial na história do Corinthians. Esse 9 de agosto tem que ser pelo sim do afastamento do Augusto Melo. É isso, Fê, você passou muito bem pelo ponto. É,
eu arrisco a dizer que que, tipo, que em um ano onde a gente teve uma final contra o Porco e onde a gente teve uma decisão da Copa do Brasil contra eles, talvez a decisão mais importante do nosso ano seja sábado. Mesmo com jogos tão importantes nesse ano e com vitórias tão importantes esse ano. Talvez a principal vitória que a gente possa ter esse ano seja sábado. E óbvio que pelo Augusto, por todas as merdas que ele fez, mas eu acho que muito mais pela mensagem que isso passa também. De que agora a torcida acordou e que agora esse tipo de atitude não vai mais ser tolerada. E que depois isso se repita também, que nem você bem disse, com o Andrés e com o Duílio, e que, porra, que comece de fato essa limpa no Parque São Jorge, que comece de fato essa preocupação com o clube e não com as pessoas que ali estão, né? Eu acho que seria uma mensagem muito importante de ser passada com essa votação no sábado. Seria muito bom se a gente tivesse uma maioria esmagadora votando pelo sim, pelo impeachment. Na minha opinião, não devia nem ser só impeachment, já devia incluir a exclusão do clube. Um cara que eu não estou nem julgando o mérito de ser condenado de fato ou não, mas um cara ser réu, tá na posição que ele tá, pelo que ele fez, esse cara ele não tem que perder só os poderes políticos no clube. Esse cara não tem que nunca mais pisar ali. E de coração, e para mim isso daí teria que se estender ainda por todo mundo que está abraçado com ele até agora. Porque se está abraçado e se está passando pano, é porque concorda minimamente com o que ele fez. E se concorda minimamente com o que ele fez, não é para estar no Parque São Jorge. Não é para ter o risco de um cara desse ter o mínimo de importância em qualquer tipo de decisão do clube. Porque cara que faz isso não é um cara que está comprometido com o clube, não é um cara que ama o clube, não é um cara que quer o bem do clube, e cara que está com esse tipo de pessoa, para mim, ele tá no mesmo balaio. Eu também não amo o clube, também não quer o bem do clube, quer o bem do amigo, quer o bem próprio, enfim. Para mim, óbvio, na hora que você falou que você acha que a sua opinião é a mesma da nossa, pô, não. Você não tem nem que achar, pelo amor de Deus. E eu também não tenho nem que achar que a do Vlad é parecida com a nossa. Tenho certeza que é. Se não fosse, provavelmente nem aqui a gente estaria junto, porque com certeza os três amam o Corinthians e os três não suportam esse tipo de atitude no Corinthians. Não suportam mais, pelo menos, né? Beleza que passou por muito tempo, muita merda acontecendo no clube, é, merdas que a gente sabia, entre aspas, que estava acontecendo, mas não tinha como provar. A gente não tem força política nenhuma, não tem porra nenhuma. A gente só tinha aquela suspeita, né? Agora que a gente está com a faca e o queijo na mão, a gente tem que aproveitar o momento, fazer uma limpa ali dentro, tirar todo mundo que não presta, tentar recuperar bons nomes ali que a gente consiga se escorar, que consiga levar o Coringão para um estágio melhor do que o que ele está hoje. E é isso, começar a pensar no bem do clube e não no bem pessoal, que foi o que aconteceu aí nos últimos 20 anos de Corinthians. Eu acho que, inclusive, só pegando o gancho do Lucão aí, é porque, assim, eu acho que, claro que aqui a gente vai divergir de muitas coisas, né? E faz parte, né? A gente tá aqui para falar de Corinthians e, naturalmente, debater futebol. Então, discordâncias são normais. Mas até as discordâncias, acho que existe um limite para a gente conseguir ter um projeto juntos com amigos, né? E esse é um deles, né? Esse é um dos temas que não teria como ter discordância. Porque passaria um pouco do ponto, né? Porque eu tô falando isso para dizer que é inadmissível um corintiano que diz que ama o clube achar plausível, achar, sei lá, qualquer palavra que seja possível, achar o mínimo ok do Augusto Melo voltar. Não, seria pura e exclusivamente pensando na pessoa física dele. Então, as pessoas próximas a ele, ou pessoas que, sei lá, que às vezes podem conseguir algum cargo, pode conseguir algum benefício próprio, é a única justificativa. Porque pensando no clube, não tem como. É uma discussão assim que não dá para discutir. E de verdade, assim, é o tipo de assunto que eu seria muito mal interpretado, talvez, ou não é nem isso, talvez, mas se alguém próximo a mim viesse discutir, levantando um pouco de pauta de que seria ok, eu simplesmente deixaria a pessoa falando sozinha.
É nesse nível, assim. Aí fala, mas eu não quero discutir. Não quero discutir, não tem discussão. Se você acha isso aí, você como corintiano não tem o meu respeito, né? Porque, de verdade, mano, não pode. O Augusto tem que ser tirado, não dá, não tem condição, mano. Não é mais achômetro, mano. Não é achar, não é mais, mas eu. Gente, pelo amor de Deus, é o Corinthians, mano. Não dá. Ele, além de mentir em tudo que ele fala, a gente sabe tudo que aconteceu. Eu não vou nem ficar aqui me esticando muito mais, mano. Porque, assim, não tem como, mano. Tem que passar o impeachment dele. Ele tem que sair. E digo mais: se os corintianos que votam, que têm o privilégio de decidir parte do nosso futuro, parte do que acontece no nosso clube, se a maioria desses corintianos entenderem por bem o Augusto Melo ficar, é bom eles votarem e saírem correndo do Parque São Jorge. Isso aqui não sou eu fazendo uma ameaça, não. É porque vai dar merda. Né? Então, se você, corintiano, que quer votar no Augusto Melo por interesses pessoais próprios, porque se você é corintiano, tem o direito ao voto e vai votar no Augusto, não é pensando no Corinthians. Isso é um fato. É igual 1 mais 1 é 2. Isso é fato, não é pensando no clube. Se você quiser, por interesse próprio, deixar o Augusto Melo, vota, pega seu carro, metrô, o que você quiser fazer e vai embora rápido, porque vai dar uma merda. Porque diferente de você que vai votar por interesse próprio, vai ter uma massa lá fora que pensa no Corinthians e que não vai deixar isso acontecer, mano. Então, assim, tem uma música que a gente gosta de cantar nas arquibancadas que é por bem ou por mal, né? No caso é para jogar, queremos raça até o final. Nesse caso é por bem e por mal. O Augusto tem que cair, mano. É isso, Vladão. É isso. Fê, só deixa eu fazer dois pontos que eu não acabei não falando na hora que eu tava aqui. Que, enfim, o primeiro ponto. Caralho, deu brancaço no que eu ia falar. Lembrei. Primeiro ponto. A gente já trocou esse tipo de ideia aqui. Aqui não, na verdade. Eu acho que a gente conversou em off. E na minha opinião, tanto o voto de conselheiro quanto o voto do sócio, ele deveria ser aberto, tá? Não deveria ser voto secreto. A pessoa tinha que colocar ali o nomezinho dela e o que ela tá votando. Para depois, na hora da conferência de voto, a gente saber ter o nome das pessoas que de fato querem o bem do clube e quem está votando por interesse, sabe? Devia ser exposto esse voto. A gente já tem um quórum, um eleitorado minúsculo. A gente deveria minimamente saber quem está com quem ali dentro, sabe? De verdade, para mim, o voto teria que ser aberto para a gente saber o posicionamento de fato de cada um ali de dentro. E o segundo, era isso. Acho que era isso. Não, é isso. E até ia pegar o gancho que você falou de ser a data mais importante, eu falei isso, né? A gente conversando essa semana, eu falei, independentemente do que aconteça no jogo do Allianz, ainda é campo e bola, né? Ainda fica no campo e bola. Agora, sábado ele define muita coisa. E agora chegou a hora, deu tudo certo no Allianz, graças a Deus. Só que chegou a hora de a gente ver o que os sócios realmente querem para o Corinthians, para o clube. O que o Vladão falou, o que vocês falaram, o Lucão falou também, na questão de o cara que com certeza votar a favor tá na trupe, tá ali junto, tem alguma coisinha prometida já na volta dele. Só que é uma catástrofe inimaginável, né? A volta dele na cadeira é inimaginável as consequências que a gente vai sofrer ali, vai ter durante o ano, pelo menos até o resto do ano aí, ou até a próxima reunião de afastamento dele mesmo. Mas eu tô com vocês. E o que o Vlad falou é verdade. As torcidas vão estar ali na porta até o final do resultado ali da votação. E, cara, se der que o Augusto ganha, vai dar confusão. Vai dar merda, falando português claro, vai dar muita merda lá. Conversei com algumas pessoas do clube recentemente e, assim, não acreditam que ele volta, mas que tem chance, que deve ser apertado ali. Deve ser bastante apertado essa votação, mas não acreditam na volta dele, não. Apesar de achar, não acredito, mas também não vai me espantar se acontecer, entendeu? E isso é preocupante. E principalmente de quem eu ouvi isso, entendeu? Então,
cada vez mais dá aquele gelo na espinha, dá um frio na barriga, mas vamos torcer para que dê tudo certo no sábado. Como eu falei, a gente começou uma resenha tão boa, tão leve, mas a gente não pode deixar de falar de sábado, da importância de sábado, e nos resta torcer para que daqui 48 horas a gente esteja falando aqui aliviado, para que eu possa fazer o pós-jogo na segunda-feira do jogo do Juventude aliviado também, comentar depois do jogo, falar, ó, que bom que deu certo no sábado, e a gente tem que seguir, o Corinthians tem que seguir sem Augusto Melo. Ele tem todo o direito de provar sua inocência na justiça. Já falei várias vezes aqui, repito de novo, que seja inocente mesmo, porque não há vergonha maior do que meu pai falava. Meu pai me ensinou isso para a vida inteira, falava isso. Não há vergonha maior do que um homem ser algemado, do que um homem colocar a cabeça no travesseiro e não dormir tranquilo, sabendo que fez alguma merda na vida. Então é isso. Então, que ele prove a inocência dele mesmo, mas é aquilo. Ninguém acredita mais no cara, né? Por mais que ele seja inocente mesmo, tal, foi tanta falácia, foi tanta ladainha que a gente teve que ouvir. E o que mais me incomoda, não sei vocês, cara, ele mexeu no que é de mais sagrado pro torcedor, que é o ingresso, velho. O cara cagou no ingresso, mano. Ah, ele fez merda no primeiro contrato que ele assinou para pagar a dívida de campanha. Isso quem tá falando é investigação, não sou eu, não são outros canais, tal. Quem tá falando é a investigação da polícia. Que o cara desviou esse dinheiro para tentar pagar um desses vieses aí é pagar promessa de campanha. Só que, cara, o cara mexeu com o ingresso, mano. O cara mexeu com o ingresso. É inacreditável isso. O bem maior do Corinthians é o torcedor, e o torcedor tava ficando puto que não tá conseguindo ir para jogo. Então, é isso. É isso, rapaziada. E ele mexeu com o ingresso só para. Mas assim, ele mexeu com o ingresso, que é sagrado, muito bem dito. Ele, assim, provavelmente não. Ele tudo indica que roubou o Corinthians, de acordo com a polícia. Ele roubou o Corinthians. Mano, ele roubou o Corinthians. Tipo, isso aqui a gente tinha que acabar com os argumentos. Uma vez falou, o cara roubou o Corinthians, de acordo com a polícia. E seguia roubando, né? Porque é uma coisa linkada na outra ainda. Além da questão do vai de bet, além da questão de mexer no ingresso, que o Corinthians não tinha acesso ao ingresso. Olha a renda dos últimos jogos do Corinthians, mano. O Corinthians tá colocando 10 mil pessoas a menos pela questão do facial, aquela coisa que a gente sabe que vai aumentar daqui a pouco, e com a mesma renda de quando tinha 46 mil pessoas. Pô. Era também roubo ao clube. Esse ingresso estava sendo dado para alguém, pelo amor de Deus. Então você atinge, são várias frentes em uma questão só. Você tira o ingresso do corintiano, que é sagrado, então você tira o corintiano que quer ir no jogo do jogo, você mexe no programa que é uma das poucas coisas que funcionava no Corinthians, que era o programa de fiel torcedor, e você ainda tirava muito dinheiro do clube, muito dinheiro, porque você dava ingresso para mano, assim, velho, pelo amor de Deus, não tem quanto. E assim, só para finalizar sobre alguns da minha parte, além dos crimes, fora a questão de crime, é que aí não teria como, não teria como a gente tirar, teria que esperar os 3 anos, né? Mas assim, ele já não tinha nem que voltar, porque ele é um puta de um mentiroso, caralho. Tudo que ele falava era mentira. Ele falava em campanha que ele ia tirar a arquibancada da Sul assim que ele ia pro Campeonato Paulista. E todo mundo sabia que era mentira porque tinha NFL, porra. Tipo, o cara mentia na cara dura, assim, tá ligado? Não dá, não tem condição. Tem que cair, sabe? E vai dar tudo certo, se Deus quiser. E que depois do NFL ele ia tirar as cadeiras também, mas não, já vai ter NFL de novo. De novo. Então, e ele sabia disso. Cara, assim, não dá mais, não tem perfil, não tem nada disso. Tô falando que o que tá lá agora é uma maravilha, não é, mas, cara, eu vou ser sério com vocês, tá? Eu posso ser achincalhado agora por todo mundo que nos acompanha, mas, cara, você vê o Stabile falar e o Augusto falar, eu não tô falando de ser mandatário ou não, de ser presidente ou não, se é bom ou se não é. Não é esse o ponto. Mas você vê um falar e vê o outro falar, você vê a diferença já, né? Você vê, é uma coisa gritante, assim. Enfim, é isso. É isso. Acho que a resenha de hoje foi sensacional por termos abordado a grande classificação de ontem. Quero falar para vocês, ó, aos 40 do segundo tempo, o CRB perdeu um pênalti, o Cássio pegou. E agora, aos 50 do segundo tempo, o Cruzeiro faz 2-0, crava a classificação. Então, o Cruzeiro também está classificado na Copa do Brasil. E é isso. Então, Lucão, obrigado. Vladão, obrigado. Quero deixar. Eu vou dar o nome de novo, tá? Porque são os que sempre nos dão moral. Um grande abraço para o Fábio, para o João Gabriel, para o Igor.
Então, mano, estamos juntos, para todo mundo que nos acompanha também. Pô, como eu sempre falo, deixa o like aí, comenta nossos vídeos, compartilhem com os amigos, dá uma moralzinha de sempre para nós e tamo junto. Lucão, obrigado, Vladão, obrigado e até a próxima, hein? É isso, irmãos. Valeu pela resenha. Até a próxima. Vai, Corinthians. É isso, meus amigos. Obrigado, Fê. Obrigado, Lucão. Fê, parabéns pelo pós-jogo. Muito bom mesmo. Eu falo aqui, já falo no off, mas também falo no ar. Claro que não tinha que ser diferente, porque é o nosso Balança Timão. Mas, mano, inclusive vou dar uma moral, porque ele nos dá moral e porque ele é bom no que ele faz, então ele merece. Mas, mano, é assim, acaba o jogo do Corinthians, Felipe Belmonte, Kaká Catalão. Essa é a sequência aí, mano. De verdade. Ontem eu tava muito cansado, feliz, mas cansado, dormir. Mas hoje eu acordei, a listinha era essa, mano. Já foi Felipe Belmonte, Kaká Catalão, então parabéns. E é isso, vamos por mais. E vai Corinthians, meus amigos. Muito obrigado. Tamo junto, é nóis. Valeu, rapaziada. Boa semana para todo mundo. E fora Augusto Melo, não vai voltar, se Deus quiser. São Jorge nos abençoe. Tamo junto e vai Corinthians. Valeu. Amém.